Saudações a todos, sou Marcos, Arino Babaloa e Calgundá, e nesse vídeo eu vou falar sobre a proposta desta religião para a nossa vida, né? Ou seja, o que a religião propõe para nós para facilitar a nossa vida aqui, né? Para tornar ela uma outra dimensão. Então, cada religião tem uma proposta e eu vou falar sobre a proposta dessa daqui, tá certo? Beleza? Então, se você se interessar pelo assunto, fique até o final, veja o que eu estou querendo dizer. Vamos lá, se notaram, esse vídeo já está sendo gravado, eu estou tentando, me organizei para fazer o melhor vídeo possível sobre esse tema para vocês, com menos enrolação, com mais objetividade, com mais conteúdo. Eu tive que me refazer. Então, vou fazer o meu melhor esforço aqui para fazer isso concentrado. Mas esse assunto parece simples, é um assunto bem complexo. Ele merecia vários vídeos para serem feitos aqui. Só para a experiência de vocês, existem alguns textos no blog que eu falo sobre esse contexto religioso. Tem um, pelo menos, que é um resumo. E esse resumo virou um vídeo também no canal, um vídeo no canal, né? Falando sobre a religião do Candomblé, que também é um vídeo, ficou um pouco longo, mas tem um resumo, tá certo? Esse vídeo vai ser refeito, vou dar uma outra estrutura para ele, para melhorar um pouquinho, né? E também, só para adicionar, eu vou publicar, já está quase pronto, está em revisão um livro sobre a teologia da religião, mas é a teologia assim, início, meio, fim, completo, né? Aquela coisa organizada, consistente, linear, para que as pessoas possam entender. Então, eu estou dando minha contribuição, né, em termos de informação para as pessoas, tá certo? Isso por quê? Porque eu considero esse assunto muito importante. Toda religião tem que ter uma teologia documentada, toda religião tem que ter a proposta dela, a teologia dela entendida pelas pessoas, tá certo? Devido à natureza prática que isso tem. As pessoas podem não entender, mas, cara, essa é a natureza prática e influencia diretamente na vida de vocês, tá certo? Isso, conhecer essa parte aqui, esse contexto religioso que você está inserido, é muito mais importante do que falando cada dia de 200 orixás diferentes, dando complexidade para a religião, falando de ebó, falando de jogo. Isso não vai contribuir para a sua vida. Pode, que assunto interessante, mas não contribuir para a sua vida, que é o que interessa para você, tá certo? Mas eu lembro, para você que tem toda a humildade, dizendo o seguinte, que lembro que nenhuma religião tem a interpretação certa. Ninguém sabe qual é a interpretação certa do mundo, da existência, da vida, do supernatural. As religiões surgem no mundo inteiro, né? Eu acho que eu falei esse papo aqui, e elas dão visões, interpretações sobre esse tema. Como eu já falei em outro vídeo, e falo aqui, minha posição é essa, todas elas são muito parecidas. Apesar de serem diferentes, pessoas diferentes, nações diferentes, lugares diferentes, tempos diferentes, elas incrivelmente têm um contexto lá interno, esotérico, muito similar, tá certo? Eu penso assim, tem mais gente no mundo que pensa dessa maneira, outros não gostam, tá certo? Então o que importa para você? Importa para você é você escolher aquele contexto, essa que te oferece, tá certo? Na sua opinião, tá certo, né? A melhor perspectiva para a sua vida, tá certo? É isso aí o que importa, tá certo? E mais nada. Isto por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, quando você adota uma religião, quando nós adotamos uma religião, nós precisamos saber qual é a proposta que aquela religião está oferecendo para a nossa vida. O que nós vamos ganhar em seguir esta religião e não a outra? Por que é melhor estar aqui na religião do Candomblé, ou de Ifá, ou religião urubá, como você queira chamar, e não lá na católica ou na evangélica? O que eu ganho com isso? O que eu ganho ensinando isso aqui? Tá certo, né? Como já isso ganha no sentido de vida, de entendimento de contexto. Vou chegar nesse ponto. Como eu já disse, cara, a religião não é só aceitar Deus, tá certo? Um divino. A religião é uma estrutura mais complexa, tá certo? O que eu falo com você? E envolve valores, envolve ética, envolve algumas regras para o seu próprio bem que a religião entende que você precisa adotar, porque você vai ser uma pessoa melhor dessa maneira. E é claro, né, envolve uma estrutura supernatural e divindades, tá certo? Esse contexto todo é o contexto de uma religião. Então a religião não é só questão de acreditar. Acreditar em Deus, eu já falei no outro vídeo lá, todo mundo pode acreditar, mas fica uma relação meio egoísta. Você acredita, ele faz tudo que você quer, mas você não quer nada em troca, você só quer que ele diga ok para você. Tá certo? É uma abordagem, né? Tem gente que fica confortável assim, que fique confortável, tá certo? Então, adotar a religião não é a mesma coisa que ser um espiritualista, que é você acreditar. A religião é uma coisa de duas mãos, é uma via de duas mãos. Você vai dar alguma coisa de si, do seu comportamento, de suas opções, das suas escolhas, para a religião, e você vai receber em troca alguma outra coisa, tá certo? Segurança, conforto, suporte, e é o que eu vou tentar explicar aqui, tá certo? O objetivo dessa maneira então, eu digo aqui dessa maneira, explicar
para essa religião o que você está recebendo, tá certo? Os outros que expliquem para a religião, as outras religiões. Eu queria lembrar vocês o seguinte, religiões, elas não existem para que a gente fique louvando Deus o tempo todo, querendo que você seja um santo, confessando pecado. Não é para isso que a religião existe, né? Deus de verdade não precisa que você fique rezando para Ele 10 vezes ao dia, que você fique repetindo que Ele é o maior, que Ele é o máximo, que você só gosta dele, que você ama Ele. Não há necessidade, Deus não precisa disso. Isso é contra o caráter da divindade, tá certo? Né? Então assim, Deus não precisa de você, tá certo? Não precisa de palmas, não precisa de orações e não precisa de oferendas. Não precisa, tá? Nós é que precisamos disso, tá certo? Nós é que precisamos disso. Então, você acha que está fazendo alguma coisa para Ele? Não. Quando você faz essas coisas, você está fazendo alguma coisa para você mesmo. O que a religião envolve, né, de verdade, como eu estou dizendo desde o início aqui, nesses 5 minutos aqui, é uma proposta de vida, um contexto para você entender, opa, porque eu estou aqui, eu nasci para aqui, para onde eu vou. É importante, as pessoas querem saber, querem entender a existência delas, tá certo? A relação com o divino é muito importante, tá certo, né? O divino em si, na realidade, o divino é você entender a relação com os vários níveis e o uso supernatural. Isso eu já falei dezenas de vezes, as pessoas já devem estar craques de entender isso, tá certo, né? Então é isso que envolve. Mas eu queria antes dar um recado muito importante, muito importante. É o seguinte, sacerdote, cara, é aquela pessoa que estuda a religião, que aprende a teologia dessa religião, tá certo? E essa pessoa, o sacerdote, é aquela pessoa que pega essa teologia toda e traduz para você de maneira prática, para que você entenda essas mensagens da teologia no seu dia a dia, na sua hora de tomar decisão, na sua hora de saber se é até errado, o que você deve fazer, o que você deve proceder. Então, ele que dá esse senso prático para o uso da teologia, tá certo? A teologia, claro, não deve estar disponível para você. Você não pode ter uma teologia que só seja na cabeça daquele cara e você não possa fazer nada. Não é assim, ele fica dando, né? Como já foi antigamente no católico, não é mais, já tem um negócio, e é essa aqui, que ninguém nunca sabe nada e que você fica vendo explicações, assim, eu digo uma coisa, o fulano lá diz outra coisa, o cara diz outra coisa, você nunca sabe, caraca, qual é a história, tá certo, né? Ninguém sabe. Então, a teologia deve estar disponível para você. Mas você não tem que ser teólogo, tá certo? Você pode até querer saber, tá certo? Por quê? Porque você só quer viver, você só quer ser feliz. Essa é o contexto, tá? Então, o que não contribui são os sacerdotes, né, pessoas que sacerdotes, que querem você também transformar você num sacerdote. Olha só, você só quer viver, você só quer ser feliz, você não quer ser um sacerdote como ele, tá certo, né? Não adianta pessoas que ficam pegando todas as informações, juntando, misturando, apresentando uma coisa de cada dia, falando uma coisa de cada vez, você fica olhando assim, caraca, que coisa complicada, preciso estudar mais sobre isso. Na verdade, você não precisa estudar nada, você tem que usar no dia a dia, tá certo, né? E você tem que ser, ou pessoas que só ficam lá preocupadas com magia, não, eu quero fazer magia, vou tirar, não vou embora, magicamente para resolver o problema. Cara, esse tipo de coisa não contribui com a sua vida. Por último, dos avisos introdutórios desses longos 7 minutos que eu estou falando aqui, tá certo, né? Eu queria ver o seguinte, o que eu vou falar para vocês aqui, que eu não estou inventando nada, eu não estou usando uma imaginação criativa para falar disso. Tudo que eu vou falar aqui está documentado, como eu falo sempre, está documentado na religião inversa, informações de pesquisadores, isso tudo é documentado. Eu tenho as referências para isso. Eu vou botar aqui logo que você estiver falando aqui, vocês vão ver. Lembra que aquele dia eu mostrei o negócio de filosofia, mostrei alguns livros aqui, alguns livros que eu coloquei que tem referência de filosofia. Tem aí, eu tenho essas 3 estantes, são apenas os livros que eu uso para consultas imediatas, trabalhando. Na outra sala aqui, do outro lado, aqui tem uma sala, tem uma estante de 5 metros lineares ali, eu tenho 2 prateleiras inteiras só sobre religião, uma prateleira e meia só sobre Ifá e Candomblé. Então assim, eu não sou uma pessoa que invento o que eu não sei, eu procuro saber, procuro informações, procuro informações de qualidade, faço análise, faço crítico, comparo uma coisa com a outra, para que eu não passe para vocês bobagem e coisas, informações furadas, tá certo? Então eu tenho essa preocupação. E mais ainda que esse monte de livro, eu vou dizer o seguinte, eu estudo isso, cara, há 22 anos que eu estudo essa religião, tá certo? Então assim, são 22 anos pesquisando, comparando, analisando, fazendo, e com prática, tá certo? Com prática. Então, como eu falei, uma das diferenças dessa religião para outra, assim, aqui a teoria é igual à prática. Então, se você vê alguma coisa na teoria, você vai ver na prática. Como eu falei, a partir do ponto que eu fui eu comecei a jogar para as pessoas mais abertamente para pegar todos os problemas, todos de forma profunda como Ifá, eu comecei a ter uma facilidade maior em conseguir juntar essas coisas, né? Então, aquelas coisas que tinham em teoria na teologia, cara, simplesmente se confirmavam, então tudo se confirmava. Então, as coisas que eu falo aqui são coisas seja porque eu já vi com várias fontes de referência, seja porque na prática também, tá certo? Eu vi essas coisas acontecerem exatamente como estava documentado. Então é isso, foram quase 10 minutos aqui de introdução. Eu vou agora começar a abordar o vídeo. Não vou fazer um vídeo longo, significa que eu vou interromper um pedaço do momento.
vou lançar uma segunda continuação, só que vou fazer logo a seguir, no dia seguinte, para não ter interrupção desse assunto. Não vai levar uma semana para publicar. Vou fazer, depois no outro dia vocês esperam lá para vocês poderem ver o contexto dos dois, tá bom? Então, vamos lá, vou começar agora a falar da religião. Bom, agora eu vou correr menos do que eu estava correndo antes, tá certo? Então, eu vou começar pelo fim. Qual é a grande proposta da religião? A proposta dessa religião para você é a seguinte, é que você, nesta vida, você seja uma pessoa feliz. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser próspero. Você nasceu para estar junto da sua família. Você nasceu para ter amigos. Você nasceu para ter filhos. Esta é a proposta dessa religião. Então, assim, as pessoas devem ser felizes nessa vida. Essa religião não te prepara para quando você morrer, você ficar junto de Deus. Ela te prepara para que você seja feliz agora. Então, e existe uma estrutura que suporta essa afirmação que eu estou fazendo, e é isso que eu vou explicar agora. Para poder chegar nessa afirmação, eu tenho que te dar algumas informações importantes que você tem que entender por que ela te ajuda a ser dessa maneira, porque tem essa abordagem aqui, tá certo? A primeira é o seguinte, a primeira parte da proposta dela, essa religião tem um Deus maior, um Deus único lá, o Olodumare. O Olodumare é o Deus superior, sozinho. Ele é superior, ele é o criador de tudo, ele controla todo o movimento do mundo, tudo que acontece no universo, ele controla. É dele que emana o axé, que é essa energia que faz as coisas funcionarem, tá certo? Não existe, além de Olodumare, nenhum Irumolé ou Orixá que controle o mundo. Essa afirmação de que orixás ou Irumolés estão ligados com a natureza e controlam, isto é uma bobagem, tá certo? Eu tenho um texto que eu falo só sobre isso no blog, procurem lá, e no outro livro vai estar bem documentado, tá certo? Então, Olodumare é essa divindade suprema, mas é uma divindade que não é cultuada. Não existe o culto direto ao Olodumare. Nós sabemos que existe, você pode falar com o Olodumare, mas na religião, na prática, não se faz coisa direta ao Olodumare. Por quê? Porque na construção do divino, na construção que o Olodumare fez, Olodumare, tá certo? Criou os Urumolé e criou um tipo especial de Urumolé chamado Orixá. Dentro das divindades lá que ele criou, os orixás são um tipo especial. Por que é um tipo especial? São os orixás que ele enviou para o mundo para nos suportar. Essa afirmação, olha só, tanto esse modelo de Olodumare ser o que manda em tudo, como essa afirmação dos orixás, elas estão claramente documentadas, eu falo isso baseado em versos, e esses versos estão lá no blog, você vai acessar os textos e tem vídeo só falando com isso. Se tiver, vai ter, tá certo? Né? Mas estão lá extensivamente os versos, as referências, as análises que eu faço estão lá, tá certo? Procure no blog. Então, o orixá, ele foi criado com o Olodumare, um único exclusivo, foi criado e mandado para o Aie, né, para cá, para quê? Para suportar nós humanos na nossa vida no Aie, tá certo, né? E eles são, dessa maneira, os ministros de Olodumare. Por que é um ministro? Ministro é um termo técnico. Quando eu falo alguns nomes aqui, às vezes não é por falar. Ministro é um termo técnico. Ministro significa o seguinte, que ele representa Olodumare e, ao mesmo tempo, tem poderes de Olodumare para representar ele. Representa e tem os poderes, tá certo? Na verdade, assim, os orixás, e são eles, todo o culto desse religião é voltada para o orixá. Essa afirmação aqui, não sei se vou conseguir explicar aqui, mas tem um outro vídeo sobre o ciclo de vida que vocês vão entender por que disso. Ou seja, existem umas amarrações. Às vezes fazer um vídeo curto é um desafio. Por quê? Porque tem algumas amarrações em que você gasta mais 1 minuto, 2, e daqui a pouco você está falando aqui meia hora, coisa que eu não quero fazer, tá certo, né? Então os orixás, eu tenho que... Essa parte da proposta é importante. Olodumare, Deus Supremo, os orixás. Os orixás são, então, a manifestação teândrica que Deus é. Deus se coloca pra gente, tá certo? Na forma teândrica dele, como orixás. Então os orixás são a manifestação de Deus. Então, Deus é orixá é Deus, tá certo? Aqui tá lá, tá certo? Não são deuses, tá certo? É uma manifestação, é a extensão. Quem também é uma manifestação teândrica de Deus? No catolicismo, Jesus era uma manifestação teândrica de Deus, né? Era como se Deus viesse aqui e ele influenciasse as pessoas. Então os orixás é a mesma coisa. Os orixás nasceram, viveram, segundo os nigerianos, os africanos lá, né, da Nigéria, conviveram, eram pessoas, ancestrais, pessoas que conviviam, então eles nasceram, tiveram vidas e influenciaram as pessoas em volta. Então, aquela história, não, fulano é o fogo, água, olha só, assim, não pode ser isso e ter nascido e virado pessoas também, tá? Então, ao colocar isso, o que Deus fez? Ele colocou o que os católicos chamam de analogia entes, né? Ou seja, você se reflete no orixá, você vê a humanidade dos orixás, muito similar a você, com arquétipos, com comportamentos, com similaridades,
e ao mesmo tempo você vê eles como uma extensão de Deus. Então é como se aquela comunicação fosse direta. Você, orixá, orixá Deus e Deus orixá, você assim. E você vendo o quê? Você vendo alguma coisa que você entende. Você não vê uma nuvenzinha, você não vê um troço poderoso, um monstro, um animal. Não, os orixás, a divindade, são pessoas como nós. Então a gente olha ali, pessoas. Então é ali que nós buscamos nossas inspirações de comportamentos e ações. Então, isso é importante para entender isso, né? Quem manda no mundo é Deus, é o Olodumare, ninguém mais. E os orixás foram enviados, só existe orixá onde tem pessoas. A essência do orixá, desse tipo de urumolé, desse tipo de divindade, orixá, é o nosso suporte, a nossa ajuda. Então nós sempre poderíamos contar com um orixá, com o nosso orixá, ou com qualquer orixá, porque essa foi a missão que Deus encarregou eles de fazer, tá certo, né? Então, é importante a gente entender assim, como isso aqui não tem culto, que é a esse cara que a gente tem que se preocupar. Nós temos que se preocupar com quem? Com os orixás. Por quê? Porque ao nos preocuparmos, ao nos ocuparmos com o culto disso aqui, nós estaremos recebendo de Deus o que precisamos e poderemos também chegando a Deus como temos que ser, tá certo? Então, essa é a primeira parte. Bom, a segunda é o seguinte, né? É uma religião de renascimento, ou seja, nós renascemos várias vezes. Ou seja, o contexto para a nossa vida é o seguinte: você não é uma pessoa que vai nascer agora, a sua existência vai ser aqui, você vai morrer, pumba, sua alma vai para o céu ou para o inferno, dependendo se você é uma pessoa boa ou mal, e nunca mais você aparece. Não, não é esse contexto. É uma religião que tem renascimento, são ciclos que se renovam. Você vai viver uma vez, se você tiver uma oportunidade, vai viver outra vez, então você vai ficar revivendo. Esse ciclo de vida, de renascimento, né, é o que os engenheiros têm uma palavra para isso, chama-se atumar, né? O ato de você existir novamente, atumar, né? Você existe novamente, você fica lá. Sendo que, aí que é a coisa que é importante entender. A nossa, porque eu tô, atumar, é muito importante saber que você vai renascer, né? Tem a vida, mas é importante ter outra informação. O nosso lar de verdade, onde nós vivemos de verdade, é no Orum. Lá é o nosso lar. O Aê é sempre uma passagem temporária, é uma vida que sim, você vai ter uma vida restrita que você volta para sua casa de verdade, o seu lar, na verdade, né? Usando a expressão de outra religião, o seu lar de verdade é Orum, é lá que você volta. Então, a sua existência acabou, qualquer coisa que tiver acontecido aqui, pedir, pum, você volta para lá, vai continuar existindo no Orum, quero nascer de novo, vamos lá, Olodumare, isso eu vou contar no vídeo ciclo de vida, você vai viver, tá certo? E por que a gente vem aí? Agora, informação importante. Porque que é o que essa religião diz, essa religião diz isso, tá certo? Né? A gente veio aí porque nós gostamos de viver, nós gostamos da vida. A vida não é uma vida de emoções, uma vida de prazeres, de aventura, de convivência com família, tá certo? É alguma coisa que não tem no Orum. O Orum deve ser alguma coisa bem mais chata do que o Aê, porque aqui a gente tem coisas que dão certo, coisas que dão errada, e essa coisa toda não deve ter lá, porque as pessoas querem viver e querem conviver nesse clima aqui do Aê. Além do que, no Aê, né? Você passa a sua vida, é um livro em branco, você esquece o que tem lá e você começa de novo. Você tem uma chance de fazer várias vidas e várias coisas sem estar influenciado pelas coisas anteriores. Isso é uma coisa importante também nessa religião, né? Você nasce e renasce, só quando você vem para cá, você tem lá a tal da Muigine, a árvore do esquecimento, você bota lá, você esquece se está em Urosum Meiji e você vem para cá e começa zerado a sua vida. Aí você volta para coisa lá. Na religião, não existe a menção, existe algumas informações, mas não existe nenhuma informação documentada de como seja a vida no Orum. Não tem lá, se você tem família, se você é casado ou não. Eu já vi babalôs falando, porque a pessoa tem uma mulher no Orum, ela vem pra cá, a mulher fica incomodando ele, olha só. Essa informação é a imaginação criativa da pessoa, cara. Não existe nada na religião, esse modelo de que você tem uma família no Orum, tem a filha, tem a mulher, tem a tio. Isso não existe, não está documentado em lugar nenhum. A pessoa inventa uma coisa porque ela quer vender mais reboda de facilidade. Isso não tem, tá certo? E como eu falei no início, né, a gente chega, nós nascemos para ser felizes. Outra coisa importante, não existe nesse processo de nascimento a situação do karma. Isso também já vi outro babalaô falando bobagem, tá certo? Né? Não existe karma nessa vida. Essa informação, cara, eu confirmei ela em 2005. Não confirmei assim, eu já tinha pesquisado, não tinha encontrado, e eu tive a oportunidade no congresso de falar com duas pessoas que eu perguntei sobre o assunto. O Onde Abimbolá e perguntei para o Babatunde Laó, tá certo? São pessoas que eu respeito, o Babatunde Laó, então, que eu mais gosto. As obras dele são excepcionais. Pergunta direta, karma.
Não tem karma, não existe documentação. O que existe é, se você for, como eu vou falar, existe uma punição da vida e você tem penalidades com relação a isso. Então não existe karma, você não carrega. O que você carrega é toda a sua história. Você como pessoa vem lá, mas você não vem para a vida para cumprir karma. Ah, você foi mal na vida, você vai ter que passar por isso, você vai ter que casar com aquela pessoa porque você fez o mal com ela. Isto não existe. Essa visão que os espíritas kardecistas têm, essa religião não diz para mim. Então eu, por exemplo, vivo sem essa preocupação e sem contexto. Por quê? Porque essa informação também não bate com aquela informação de viver para ser feliz, né? Como é que nós vamos nascer e viver para ser feliz se a gente vai ficar preocupado em cumprir um karma, tá certo, né? Ou pagar uma dívida que você tem com as pessoas ou com a humanidade. Não daria para fazer. Então essas coisas são incompatíveis. Você não pode ser uma religião que você quer ser feliz e ter que pagar as coisas, tá certo, né? E para encerrar esse negócio de hoje aqui, eu vou falar o seguinte. Para que essa coisa funcione, né, para esse vídeo aqui, para que essa coisa funcione, existe um processo de avaliação no final, tá certo? Quando você morre, você vai para o Olodumare, você vai prestar contas a ele do que você foi na vida, as coisas boas que você fez, ou coisas ruins que você fez. E essa avaliação pode determinar penalidades, tá certo, né? Você não existe inferno, você não vai ser condenado para a vida lá. O que existe? Lá existe o Orum Buruku, que é o Orum das pessoas que cometeram coisas ruins, vão passar um período como se fosse um purgatório católico, tá certo, né? Você pode ser punido e vir como um animal, tá certo? Um espírito como um animal que sofreu com aquelas dificuldades ali, ou você pode ser retirado do seu núcleo familiar, sua linhagem familiar, ficar esperando aqui uma hora e ser colocado em uma outra família. Para eles isso é uma coisa muito grave. São essas as três penalidades que eu descobri. Também discuti com esses africanos em 2005 e é isso. O cara falou isso, aquilo. Ponto, acabou. Essas são as três. Então, assim, não estou inventando. São informações que eu formei com os legioneiros na época que interessava para eles falar a verdade. Porque hoje não interessa mais eles falar a verdade nenhuma, tá certo, né? Então é isso. Então, e por que tem, vou voltar, tem uma lógica nisso. Por que tem que ter essa avaliação? Porque se você tem uma vida de renascimento, você vai e volta, se você não tiver uma cobrança para a pessoa que está aqui do comportamento, isso aqui ia ser uma bagunça, né? Ia ser um bunda lelê, né? Você imagina você fazer qualquer coisa, morrer, vou nascer de novo amanhã. Ou seja, não pode ser assim, tá certo? Então, a vida aqui é uma coisa com responsabilidade. Apesar de ser temporário e você voltar por você tem que viver aqui de uma forma especial. Mas não tem aquele conceito, não, eu estou vivendo agora porque eu vou evoluir espiritualmente para não nascer de novo. Não. Esse conceito não faz parte dessa religião. O que faz parte da religião é que você vai nascer, renascer e vai ficar lá porque você gosta do prazer de viver aqui, tá certo? Esse é o contexto. Então você não precisa... Tem duas coisas importantes que diferencia essa de outras religiões que vocês conhecem. Uma, essa questão de você não estar pagando por problemas do passado, e essa questão de você estar sendo obrigado a renascer porque você não quer mais, você vai para um outro nível espiritual maior. Olha só, essa religião não dá essa perspectiva. Eu vou dizer para vocês que fiquei muito, muito confortável com essa... Fiquei muito confortável com essa perspectiva de vida. Cara, assim, achei muito melhor do que ficar com essa preocupação. Passado, futuro, eu tenho que ficar aqui, eu sofrer essas coisas. Eu acho que pessoas que acreditam as duas coisas que eu falei são pessoas bem mais infelizes. Então, vou interromper por aqui, já está bem longo. Espero que tenha sido útil até agora, tá certo, né? Tem mais coisas que vão depois falar, mas no próximo vídeo, já falei, vou publicar logo a seguir para não dar descontinuidade, ok? Até o próximo.